Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Excelentíssimo Senhor Representante da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Secretários Regionais, Excelentíssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Convidados, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, madeirenses e porto-santenses. Gostaria de começar esta minha intervenção saudando, em primeiro lugar, todos os madeirenses que se encontram a residir dentro ou fora da região, pois este é o vosso, o nosso dia, o dia da região e das comunidades madeirenses. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, que este é um dia de comemoração. Dia de comemoração pela afirmação da região autónoma, pois foi há 47 anos que a Madeira conquistou a sua desejada autonomia, que nasceu da vontade popular e do esforço daqueles que sempre sonharam e acreditaram, durante séculos de história, que era possível alcançar o poder e a capacidade de definir o nosso próprio destino. Hoje, mais do que nunca, os madeirenses têm a certeza de que este caminho da autonomia foi o melhor. E, certamente, a escolha mais acertada da democracia portuguesa. E o caminho que nos tem permitido salvaguardar os interesses da nossa população e que nos tem garantido uma identidade própria dentro do contexto nacional. Com a autonomia, deixamos de ser uma das regiões mais pobres da Europa para sermos uma região desenvolvida, alfabetizada, moderna, com acesso à educação e à saúde, desenvolvida economicamente e ligada ao resto do mundo, onde o mar é um horizonte de oportunidades e não um obstáculo. Esta evolução deveu-se à nossa população residente, mas também graças à comunidade madeirense, que, espalhada pelo mundo, em muito contribuiu para alcançarmos estes sucessos. Tem sido um percurso árduo, mas frutuoso, pois não restam dúvidas que os madeirenses e os porto-santenses tiveram mais desenvolvimento em 4 décadas do que 6 séculos de história. Minhas senhoras e meus senhores, hoje, o dia 1 de julho, é também um dia de reflexão. Dia de reflexão também sobre o papel das regiões autónomas no desenvolvimento nacional. O nosso contributo, a nossa mais-valia para Portugal, pois não restam dúvidas que Portugal tem beneficiado e muito com a nossa autonomia. O poder de proximidade tem-se revelado mais eficaz e competente. E a Madeira é um excelente exemplo de onde é possível escolher e governar bem. Permitam-me que destaque o trabalho e os resultados desta legislatura, onde assumimos e conseguimos a desejada estabilidade parlamentar e governativa. Estabilidade que muitos, eu quero recordar esta casa e quem está a ouvir, estabilidade que muitos tentaram corroer e até corromper, mas que conseguimos resistir e consolidar. Pois, mesmo com diferenças, provamos que a Madeira esteve sempre e estará sempre em primeiro lugar. O atual Governo Regional, PSD-CDS, conseguiu em 4 anos, mesmo em circunstâncias difíceis e atípicas, resultados extraordinários, fruto de opções políticas acertadas, tais como a fiscalidade. Fomos o governo que, em Portugal, mais baixou impostos. Devolvemos mais de 270 milhões de euros neste exercício. Verbas essas que ficaram disponíveis para as famílias e para as empresas. Agora, há quem encha a boca, há quem fale de impostos, mas este caminho que a região tem percorrido e que quer continuar a percorrer, pois o aumento de rendimentos individuais e das famílias serão sempre a nossa opção
e por isso recusamos a tentação de muitos de baixar impostos que apenas alimentam a especulação e o lucro fácil. Nestes 4 anos de governo e perante a maior pressão sobre as contas públicas, em que o Estado nos virou as costas, e em que fomos obrigados a contrair sozinhos e com urgência 458 milhões de euros, aumentando a nossa dívida, quer dizer que neste primeiro trimestre de 2003 já conseguimos um rácio da dívida de 85% do PIB, muito inferior àquilo que acontece no Estado português, que é de 114% do PIB. Esta trajetória é também acompanhada por outros destaques, como são os recordes do turismo, os resultados do emprego, em que alcançamos, neste ano, a maior população empregada de sempre, a par de aumentos de salários, com mais e melhores empregos generalizados e especializados, na função pública e no setor privado, com acordes salariais positivos e, consequentemente, com um desejável clima de paz social. Nesta realidade económica e social, temos que destacar a aposta na transição digital, as novas tecnologias, o apoio às famílias, com medidas concretas para a classe média, na habitação, na educação, na saúde e na mobilidade. E nestes 4 anos temos que destacar a capacidade deste Governo em proteger a nossa população. Perante o maior desafio de sempre, o Governo não hesitou. Demonstrou competência e assertividade e muitas vezes antecipou, mesmo com críticas dos mesmos de sempre. Não falhou. E hoje os madeirenses reconhecem esse trabalho, mas, acima de tudo, a coragem e a liderança que foram fundamentais para superar a crise pandémica. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é também um dia de reflexão, porque temos que avaliar a relação entre o Estado e as regiões autónomas. Uma relação que deveria ser estável e suprapartidária. Curioso que até 2020 os problemas de diálogo com a República eram um exclusivo da Madeira. Mas depois de 2020, também, imaginem só, já são um problema dos Açores. E eu pergunto a esta casa e a quem está a ouvir, e o que mudou? Ou melhor, o que é que não mudou? É que o PS só gosta de si e dos seus. E isto é mais uma prova disso mesmo. Já dizia Jorge Coelho, quem se mete com o PS leva. E por isso, esta é a prova mais que evidente que o PS sequestrou o Estado de Direito. E se antes o PS fazia tudo isto, com cuidado, com alguma discrição, agora já perdeu a vergonha. Ao PS já tudo vale. Já não há vergonha para nada. São casos atrás de casos. São sempre denunciados, mas sempre desvalorizados. Denunciados, mas sempre desvalorizados. E até por quem esperávamos a isenção deste país. Pelos vistos, só há uma exceção. Só há uma exceção nesta situação. São as chamadas galambadas. As galambadas, essas são tão graves que já não dá para esconder ou para desvalorizar. E recentemente tivemos uma galambada na região, com o tema das ligações aéreas do Porto Santo, onde, pelos vistos, nenhum de nós imaginaria, mas o recém-promovido porta-voz do ministro Galamba, parece que foi promovido a porta-voz do ministro Galamba, Sérgio Gonçalves, anunciou num dia que estava tudo resolvido, com a prorrogação de 6 meses da linha. Mas, em poucas horas, o ainda ministro Galamba contrariou esse porta-voz com o anúncio da adjudicação à BINTA por 3 anos, segundo a RTP Madeira.
Ou seja, entretanto, nós o que sabemos é que ninguém pode agendar viagens para o Porto Santo depois de 23 de agosto. E assim a população e o destino de Porto Santo estão comprometidos com esta incompetência e brincadeira socialista. Mas, senhoras e senhores deputados, os casos também já chegam ao Primeiro-Ministro. Os casos já chegam ao Primeiro-Ministro, que não hesita na intolerância e na arrogância perante os professores. Eu até imagino, se não fosse um Primeiro-Ministro socialista a fazer aquele episódio, o que não seria neste país. O que não seria se fosse um Primeiro-Ministro de outro partido a fazer aquela arrogância, aquela prepotência aos professores, certamente haveria outras consequências em Portugal. Mas este Primeiro-Ministro, recentemente na Madeira, e perante uma senhora no Funchal, lesada do Banif, foi massacrada por António Costa. Imaginem só, numa lição de bandidagem, da qual, curiosamente, António Costa foi cúmplice, como nós sabemos, mas que até agora já há pouco sabe, ou então não tem interesse em ajudar aqueles que realmente perderam as suas propostas. Mas este mesmo Primeiro-Ministro, para o BES e para os amigos e camaradas, tudo resolveu e tudo foi possível. E por isso, perante uma senhora indefesa, ao Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, eu não ia fazer esta parte, mas vou fazê-lo. O Sr. Deputado foi cúmplice também do mesmo, esteve lá ao lado e deixou que, perante uma senhora indefesa, o Primeiro-Ministro atacasse-a permanentemente, como a senhora fosse responsável, não deu uma resposta objetiva e mais. Fez quase que a senhora fosse responsável pela situação, quando o próprio responsável era o Primeiro-Ministro. É uma vergonha aquilo que assistimos naquele dia. E o Sr. Deputado devia estar envergonhado por estar ali presente e, se calhar, até abanou a cabeça. Minhas senhoras e meus senhores, mas este 1 de julho é também um dia de ambição. É um dia de ambição sobre o futuro da região e da autonomia. E para tal temos vários desafios. O desafio da autonomia legislativa. A nossa atual autonomia legislativa precisa de um passo significativo em sede da Constituição Portuguesa. Precisamos de uma revisão constitucional que traduza um maior aprofundamento e uma maior consolidação das autonomias regionais, capacitando os órgãos de governo próprio de um conjunto mais vasto de poderes legislativos e onde fiquem claras as obrigações e as competências do Estado, com incidência exclusiva nas funções de soberania, deixando às Assembleias Legislativas a restante competência legislativa. Onde nós precisamos de uma alteração onde não estejamos impedidos de agir sob os nossos recursos naturais, pois Portugal tem esta dimensão atlântica, deve-se às ilhas, e por isso não podemos aceitar que as ilhas sejam menores no que respeita ao seu próprio mar. Assim como dispensamos tutores do Estado na região e muito menos intermediários com o Presidente da República. Passados 47 anos de autonomia, é tempo de acabar com receios e com tentativas institucionais de secundarizar a nossa autonomia. Se hoje não tivéssemos autonomia, dificilmente manteríamos a nossa nacionalidade. Por isso, aproveitamos a atual revisão constitucional, como aproveitaremos todas aquelas que nos permitirem discutir as autonomias regionais. Mas não aceitaremos que um partido condicione os trabalhos de uma revisão constitucional apenas porque não fez o trabalho de casa. Há 18 anos que não temos uma revisão constitucional. O PSD Madeira sempre existiu, até de uma forma isolada, e aqui permitam-me que destaque o papel ativo, desde a primeira hora, do Presidente Alberto João Jardim, em que sempre, de uma forma, nem sempre insistimos em matéria de revisão constitucional. Mesmo quando outros não nos acompanhavam, fizemos. E, senhoras e senhores deputados,
em 18 anos que não há revisão constitucional, não foram necessários, não foram suficientes para que o PS saiba o que quer das autonomias regionais? Quantos mais anos serão necessários para que o PS queira fazer uma revisão constitucional das autonomias? Eu pergunto às senhoras e senhores deputados, a democracia está refém do PS? Estranho. Estranho para quem muito se lamenta na Madeira, mas que muito se arroga em Lisboa. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, era bom que a revisão constitucional fosse rapidamente uma realidade e hoje existe uma possibilidade no seio da Assembleia da República, apoiada pelo Partido Socialista, de uma iniciativa, pasme-se, do Chega, e o próprio PS recusa-se apenas a discutir as autonomias, mas está disponível para discutir o resto das matérias constitucionais. Ou seja, um PS que não quer discutir autonomias porque não lhe interessa discutir agora as autonomias. E é só isso que estamos aqui a fazer. Mas há uma coisa que eu quero transmitir a estas senhoras e senhores deputados. É que não vamos abdicar do nosso compromisso com a população e vamos lutar para essa revisão constitucional. Minhas senhoras e meus senhores, mas também temos outro desafio. O desafio da autonomia financeira mostra-se fundamental para a nossa autonomia política, pois são necessários meios para materializar os poderes legislativos e executivos. E as obrigações constitucionais têm de estar salvaguardadas e não apenas com as transferências de solidariedade do Estado. Anualmente, recebemos transferências do Estado a título de solidariedade, como se fôssemos portugueses apenas por solidariedade. Recebemos menos de 0,7% do PIB. Eu vou repetir. Recebemos menos de 0,7% do PIB. E ainda há quem nos acuse de virmos à conta do Estado. Como é que é possível? Por isso, a nossa autonomia financeira é fundamental e essa autonomia financeira tem que ser revista em sede da Lei de Finanças Regionais. Minhas senhoras e meus senhores, também temos o desafio da autonomia fiscal. E esse é decisivo, pois se a República não consegue assegurar as suas responsabilidades e os respectivos meios necessários à nossa região, então deve consagrar novas regras constitucionais que nos permitam alcançar as ferramentas de que necessitamos. Precisamos de um sistema fiscal regional com vista a uma maior competitividade, com equilíbrio orçamental, mas através de uma realidade fiscal com critérios e objetivos próprios e específicos e não apenas uma mera adaptação dos impostos nacionais. Ora, para tal, é fundamental a revisão das leis de finanças regionais e um acordo entre os governos regionais e o Governo da República. Minhas senhoras e meus senhores, neste dia de comemoração, como eu tive a oportunidade de dizer, reflexão, ambição, não posso deixar de lembrar e enaltecer as nossas comunidades, que espalhadas pelo mundo reforçam a nossa madeirensidade. Quero deixar uma palavra de esperança e de solidariedade às nossas comunidades, em especial às que se encontram na Venezuela e na África do Sul, que têm passado por situações difíceis de instabilidade e de violência. E lamentar que para o governo português os nossos imigrantes continuam a ser mais importantes para festas, coquetéis e selfies do que para resolver a falta de meios e respostas nos serviços consulares. Ou que, para o governo português, o programa Regressar seja só para alguns, ou então que as ligações aéreas prometidas se fiquem pelas páginas de jornais, ou então, que para termos deputados eleitos nesta Casa pelas comunidades, o Governo da República, a Assembleia da República, ou melhor, o PS, não tenha tempo para discutir e para aprovar. É, de facto, uma falta de consideração pelos que sentem Madeira e gostariam de estar aqui representados. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de concluir esta minha intervenção neste dia tão importante, com orgulho em ser ilhéu e autonomista, e afirmando que este caminho da autonomia vai continuar.
em nome do nosso delegado, mas, sobretudo, em nome daqueles que esperam de nós a esperança do melhor amanhã. Muito obrigado.